Boate Kiss, uma das maiores tragédias do Brasil. E o cheiro inesquecível de fumaça, pele e cabelos queimados. Os desafios da identificação de corpos em estado irreconhecível. Estágios das queimaduras. Quarto grau, quando o fogo ultrapassa todas as limitações do corpo humano. Você assiste a partir de agora Corpos Carbonizados, os desafios forenses e funerários. O vídeo já vai começar, mas antes eu quero informar que nós estamos adequando alguns conteúdos do canal Vim Te Mostrar às diretrizes da plataforma. Por isso, você pode perceber que algumas matérias estão sendo postadas novamente. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, fique até o final, pois está muito interessante. E se assistiu, vale a pena ver de novo. Bora assistir! Você já parou para pensar no complexo processo de identificação de um corpo carbonizado? Como um incêndio altera o corpo humano, desde a pele até os ossos? Hoje vamos explorar como as chamas, o tempo e o trabalho dos especialistas revelam detalhes que podem parecer impossíveis de se descobrir. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como funciona a classificação das queimaduras, os procedimentos para a identificação dos corpos no IML e as curiosidades que envolvem esse processo, desde análise odontológica até exames de DNA. Mas antes de começar eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um corpo carbonizado é o resultado da exposição a temperaturas extremamente altas que destroem de forma severa as camadas externas e internas do corpo humano. A pele, os músculos e, em alguns casos, até os ossos são consumidos pelo calor, transformando o corpo em um estado irreconhecível. Esse processo de carbonização é frequentemente causado por incêndios, explosões ou até ações criminosas. Mas você sabia que mesmo nos corpos sem vida, ainda é possível identificar o grau das queimaduras e usar essa informação para desvendar as circunstâncias de um incêndio? No contexto forense, análises detalhadas das lesões térmicas ajudam a reconstruir o que aconteceu antes e durante o episódio que levou à morte da vítima. Mesmo em pessoas já falecidas, as queimaduras são classificadas em graus que definem o nível de destruição tecidual. Primeiro grau. Afeta somente a camada superficial da pele, a epiderme. Em um cadáver, essas lesões se identificam pela coloração avermelhada ou rósea da pele, sem bolhas ou carbonização. Essa aparência é causada pela coagulação das proteínas epidérmicas expostas ao calor por curtos períodos. Apesar de visíveis, são difíceis de detectar em corpos com outros sinais de decomposição ou alterações pós-mortem, como o início da descoloração e putrefação. Segundo grau. Nessas queimaduras, o calor atinge tanto a epiderme quanto a derme, afetando as camadas mais profundas da pele. No contexto forense, são identificadas pela presença de bolhas intactas ou rompidas e por áreas úmidas ou brilhantes na superfície da pele. Essas bolhas podem desidratar ou colapsar após a morte, mas sua presença inicial é um marcador do grau da queimadura. A pele ao redor pode apresentar cores que variam entre o vermelho e branco, representando áreas de maior ou menor exposição ao calor. Terceiro grau. Essas lesões são caracterizadas pela destruição total da pele e muitas vezes os tecidos subcutâneos. Em cadáveres, a pele adquire uma textura coriácea seca
ou com coloração que varia de branca a carbonizada, que é o preto intenso. A rigidez dos tecidos pode ser notada durante o exame devido à coagulação avançada de proteínas e à perda completa de elasticidade. Além disso, as terminações nervosas, já destruídas, tornam impossível a percepção da dor, mesmo que a vítima estivesse viva ao entrar em contato com o fogo. Esse grau de queimadura também pode atingir camadas mais profundas, como músculos, e em casos mais graves, até os ossos. Além disso, há uma categoria extra no contexto forense, que é rara e terrível. Quarto grau. Queimaduras de quarto grau ultrapassam todas as camadas da pele e atingem músculos, tendões e até ossos, que sofrem calcinação parcial ou total devido ao calor extremo. Em cadáveres, essas lesões são representadas pela completa carbonização do corpo, com exposição e queimadura de estruturas ósseas. A análise forense desse grau de queimadura pode revelar muito sobre a intensidade e o tempo de exposição ao fogo, além de informações sobre a posição do corpo no momento do incêndio. No trabalho forense, é fundamental diferenciar as queimaduras que ocorreram quando a vítima já estava morta, daquelas que aconteceram em vida. Um conceito chamado de vitalidade das lesões. Queimaduras produzidas em vida costumam estar associadas a tecidos vascularizados, exibindo sinais de reação do corpo como vasodilatação ou presença de enzimas visíveis na análise histológica. Em corpos mortos, esses sinais estão ausentes, e as lesões são formadas unicamente pela ação térmica sobre o tecido inerte. Entender essas diferenças permite aos peritos identificar se a vítima estava viva durante o incêndio ou se as lesões foram causadas apenas após o óbito. Essa informação revela detalhes preciosos sobre as circunstâncias que cercam o caso, facilitando a reconstrução de um acidente ou um crime. Você já imaginou como o cheiro de um corpo carbonizado pode ser intenso, penetrante e inesquecível? Essa experiência pode até traumatizar os profissionais envolvidos em resgates ou investigações. O processo de carbonização do corpo humano é químico e altamente destrutivo, criando uma mistura complexa de vapores e gases que liberam odor único e extremamente forte. À medida que o calor extremo age sobre o corpo, uma série de processos começam a ocorrer. Proteínas e gorduras. A altíssimas temperaturas, as proteínas do corpo humano começam a se desnaturar, ou seja, perdem sua estrutura original. Com isso, moléculas como colágeno e queratina são quebradas, liberando compostos químicos densos no ar. A gordura corporal, em processo de combustão, atua como combustível, acentuando ainda mais o odor de carne queimada e liberando substâncias que lembram o cheiro de óleo queimado misturado com matéria orgânica queimada. Ação do fogo nos tecidos. À medida que a pele e os músculos são expostos ao calor, ocorre a desidratação rápida das células, resultando em odores ásperos e penetrantes. Esse cheiro é descrito como uma mistura nauseante de carne assada e cabelo queimado, mas é muito mais intenso devido à presença de gordura humana e à escala do dano térmico. Liberação de gases orgânicos. Durante o processo de queima, o corpo humano libera uma variedade de compostos voláteis, incluindo o metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases gerados pela decomposição térmica dos tecidos.
Além do impacto visual que uma cena dessas representa, é impossível ignorar o aspecto olfativo. O cheiro persiste por horas ou até mesmo dias no local, mesmo após o controle do incêndio. O traumático incêndio da Boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul em 2013, tornou-se uma marca que perseguiu para sempre bombeiros, policiais e os sobreviventes. Profissionais que atuaram no resgate descreveram a experiência como uma das mais angustiantes de suas carreiras. O cheiro era resultado da combinação de carne queimada, cabelos em combustão, materiais sintéticos derretidos, como a espuma dos revestimentos acústicos, além dos gases tóxicos liberados pelo fogo. Segundo relatos, o odor era tão forte, denso e peculiar que chegava a grudar nas roupas, nos equipamentos de proteção e até mesmo no cabelo dos socorristas, permanecendo mesmo após ser lavado. O incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, em 1974, causou uma impressão semelhante em socorristas da época. Um policial que esteve na operação de resgate descreveu que o cheiro de carne humana carbonizada, misturada com os materiais do prédio em chamas, era insuportavelmente doce e ácido ao mesmo tempo. Esses episódios demonstram não apenas o impacto sensorial que o cheiro de corpos carbonizados causa, mas também revelam o peso emocional e psicológico que esses profissionais carregam para realizar o árduo trabalho de lidar com situações extremas. O cheiro, descrito como incomparável e inesquecível, não representa apenas a devastação física de vidas perdidas, mas também a profundidade do trauma deixado nesses eventos históricos no Brasil. Agora vamos nos aprofundar nos procedimentos legais. Uma das etapas mais delicadas em cenas de incêndio é a remoção dos corpos. Além do respeito necessário à dignidade das vítimas, esse processo exige técnicas extremamente precisas para garantir a preservação das evidências e a segurança de todos os profissionais envolvidos. Para quem olha de fora, pode até parecer simples, mas cada detalhe dessa etapa é crucial para a investigação forense e para os procedimentos legais que seguem. A remoção de corpos carbonizados é um processo marcado pela complexidade e pelo cuidado extremo. Os profissionais envolvidos, geralmente integrantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Instituto Médico Legal, possuem treinamento específico para diagnosticar a condição do cadáver, entender o contexto do incêndio e minimizar qualquer dano adicional que possa prejudicar a investigação. Os profissionais que participam da remoção dos corpos devem utilizar EPIs completos, incluindo máscaras respiratórias com filtragem avançada. Elas são usadas para evitar a inalação de elementos tóxicos, como gases liberados pela queima de tecidos humanos e pela combustão de outros materiais presentes no ambiente. Substâncias como dioxinas, baixo oxigênio disponível e combinações tóxicas de monóxido de carbono são uma ameaça constante. Roupas anticalor e químicas são projetadas para proteger a pele contra resíduos quentes do local, como cinzas ou metais fundidos, e o contato com substâncias que podem causar intoxicação ou irritação. Luvas e botas resistentes. Elas são usadas para garantir que o corpo dos profissionais não entre em contato direto com o corpo queimado e outros resíduos contaminados. E uma curiosidade: mesmo áreas já resfriadas em cenas de incêndios podem conter resíduos químicos que ficam voláteis no ar por longos períodos, representando um risco ao sistema respiratório dos profissionais. Corpos carbonizados têm sua estrutura física extremamente frágil, muito diferente de corpos preservados em outras condições de óbito. A ação do calor extremo desidrata os tecidos,
coagula proteínas e fragiliza os ossos, que podem rachar ou se desintegrar sob pressão. Isso torna o manuseio especialmente delicado. Somente profissionais treinados realizam a remoção, utilizando suavidade controlada em cada movimento. Redes ou macas de suporte são frequentemente usadas para sustentar o cadáver como um todo, evitando que partes carbonizadas se soltem durante o transporte. Uma das maiores preocupações dos peritos no local é a garantia que o corpo seja transferido junto com qualquer vestígio ou objeto relevante ao caso, como resquícios de roupas queimadas, cinzas ou marcas no solo. Esses detalhes podem revelar informações essenciais sobre a intensidade e o local de origem do fogo, se a vítima já estava morta antes ou morreu durante o incêndio, e possíveis padrões de comportamento ou defensividade, como tentativas de fuga. Análises detalhadas da condição do corpo e do local onde a vítima foi encontrada podem ajudar a revelar se o incêndio foi criminoso ou acidental, além de indicar o tempo de exposição ao fogo e se o ambiente havia gases tóxicos antes das chamas. Após a remoção do local, é iniciada uma das fases mais sensíveis e importantes do processo: o envio do corpo ao IML para necropsia e identificação. Os profissionais utilizam métodos adequados para garantir que não cause mais danos ao corpo ou interfira nas evidências. Os corpos carbonizados são envolvidos em invólucros especiais, como lonas ou sacos periciais, que selam odor, fluidos e qualquer resíduo. Em alguns casos, o transporte pode exigir condições térmicas controladas, especialmente se o corpo for levado para cidades ou regiões distantes. Quando o fogo altera a aparência do corpo, a tarefa de identificá-lo pode parecer impossível, mas, felizmente, a ciência forense possui técnicas que permitem revelar a identidade da vítima. No Instituto Médico Legal, os métodos de identificação de corpos carbonizados envolvem análise odontológica. A estrutura dos dentes reage bem a altas temperaturas e oferece dados suficientes para comparação com registros dentários. Exames de DNA. Mesmo em corpos quase completamente queimados, ossos e dentes podem fornecer amostras viáveis de material genético. Impressões digitais. Em casos mais raros, tecnologias mais avançadas podem preservar as impressões mesmo após danos extremos. Após a identificação e liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal, uma nova etapa se inicia: a realização dos rituais fúnebres. Esse momento, embora essencial para o processo de luto das famílias, também apresenta novos desafios, dependendo das condições do corpo e das escolhas que precisam ser feitas sobre o velório e o sepultamento. A condição em que o corpo foi encontrado é um dos principais fatores que norteiam o tipo de cerimônia fúnebre a ser realizada. Caixão fechado. Essa é a escolha mais comum quando o corpo apresenta danos severos, como em casos de carbonização extrema, decomposição avançada ou quando as intervenções para a restauração do corpo são impossíveis ou limitadas. Optar pelo caixão fechado preserva a dignidade do falecido e protege os presentes do impacto visual. Profissionais das funerárias frequentemente explicam aos familiares a necessidade dessa decisão, muitas vezes com delicadeza e respeito, para mitigar o choque emocional. Em alguns casos, as famílias optam pelo uso de uma foto ou objeto associado à pessoa falecida no caixão ou altar,
para criar um ponto simbólico de conexão durante a cerimônia. Caixão aberto. Quando o estado do corpo permite, seja por danos moderados ou pela aplicação de técnicas de tanatopraxia e reconstrução facial e corporal, o velório com caixão aberto pode ser realizado. Profissionais especializados em tanatopraxia utilizam soluções conservantes, junto com técnicas avançadas de restauração e cosmética mortuária, para permitir que a família tenha um último momento visual com o ente querido, o que pode ser reconfortante no processo de despedida. No entanto, mesmo após a decisão entre caixão fechado ou aberto, as funerárias enfrentam um conjunto de desafios técnicos, emocionais e legais ao cuidar do corpo. Conservação e restauração do corpo. Em muitos casos, mesmo para corpos carbonizados, o cuidado técnico não cessa com a liberação do corpo pelo IML. Tanatopraxistas enfrentam situações onde é necessário estabilizar o corpo para evitar odores, vazamentos indesejados ou deterioração durante o período entre o preparo e o velório. Isso inclui a aplicação de soluções químicas para retardar o processo de decomposição e a reconstrução visual de partes afetadas. Odor e sanitização. Dependendo do estado avançado de danos do corpo, a eliminação de odores pode ser extremamente desafiadora, especialmente em corpos carbonizados ou quando há putrefação associada. Câmaras frias e produtos neutralizadores de odor são essenciais para preparar o corpo antes da cerimônia, garantindo que o ambiente do velório se mantenha agradável e respeitoso aos presentes. Abordagem sensível às famílias. Nesses casos, o suporte emocional é tão importante quanto os procedimentos técnicos. Profissionais das funerárias geralmente são capacitados para lidar com famílias em estado de choque ou em luto profundo. Reuniões são feitas para explicar as condições do corpo, apresentar alternativas para o tipo de velório e responder às dúvidas de maneira mais empática possível. Transporte especializado. Para corpos carbonizados ou expostos a incêndios, o transporte até a funerária ou local do velório deve seguir protocolos sanitários mais rígidos. Em muitos casos, são utilizados caixões hermeticamente fechados para impedir eventuais vazamentos, odores ou exposição a gases tóxicos remanescentes da carbonização. A análise de corpos carbonizados requer muito mais que tecnologia e técnica. É um trabalho humano que busca garantir respostas e dignidade. Entender esses processos nos faz valorizar a dedicação dos profissionais que, mesmo enfrentando cenas chocantes e situações extremas, trabalham com respeito ao próximo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sou Eberton Lopes. E esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Cláudio Onir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina,
Regina, Ricardo Abel, Juliana Lira Souza, Adenilce, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Josiane Vidal, Andrei Melo, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elzio, Débora Cristina, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador, Diego Assunção, Rafaela Costuras, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, João Henrique, Guilherme Borborema, Negona Decat, João Muniz, Lucas Almeida, Rodrigo Moraes, Ieda de Melo e Cauê Marrom. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!